Enquanto uma onda sinistra de fortes tempestades cruza a fronteira, Hope Valley se prepara para o casamento da temporada. Fiel à forma, Rosemarie está fazendo de tudo para garantir que seu casamento seja realmente grandioso. Enquanto a tempestade se intensifica do lado de fora, um misterioso cavaleiro aparece em Hope Valley e se dirige diretamente para a prisão. Lá dentro, Jack está se preparando para dormir quando ouve uma batida na porta. Ele abre a porta e pergunta: "Posso ajudá-lo?" De cabeça baixa, a figura escura do outro lado da porta responde: "Eu gostaria de uma xícara de café quente." O misterioso cavaleiro tira um chapéu, revelando o rosto da mãe de Jack, Charlotte. Já se passaram anos desde que Jack e sua mãe se viram pela última vez, e, quando Jack se vestiu na manhã seguinte, Charlotte o idolatra como qualquer mãe orgulhosa. Enquanto Charlotte mexe em um botão solto na jaqueta de Jack, Elizabeth entra, confusa com a mulher estranha que está com Jack. Jack apresenta as duas mulheres e Elizabeth convida educadamente Jack e Charlotte para jantar naquela noite. A perspectiva de Elizabeth cozinhar preocupa Jack, e ele pergunta se ela tem certeza de que quer cozinhar para sua mãe. Charlotte se oferece para ajudar, mas como Jack aponta, ela também não sabe cozinhar. As coisas começam a ficar estranhas e Jack está desesperado por uma saída. Seu alívio ocorre quando Elizabeth convida Charlotte para ficar com ela, em vez da prisão apertada. Charlotte fica emocionada com a ideia e sai para pegar suas malas. De volta ao salão, Henry e Nora falam pela primeira vez desde o ultimato de Henry, para que Nora escolha um lado entre ele e Bill. Depois de algumas considerações, Henry percebeu seu erro e se desculpou por pedir a Nora que escolhesse entre os dois homens. Nora aceita suas desculpas e sugere que talvez seja hora de ela e Henry começarem de novo. Ambos têm memórias tristes associadas a Hope Valley, e começar de novo em outro lugar pode apenas fazer a ambos um mundo de bem. Mais tarde, Charlotte e Elizabeth se conhecem enquanto preparavam o jantar. Além de Jack, os dois não têm quase nada em comum. Charlotte nunca conheceu o conforto e o privilégio que foram as marcas da educação de Elizabeth. Mas ambos estão tristemente em pé de igualdade na cozinha. Charlotte sugere que Elizabeth se perde poderia usar uma boa dose de pimenta e de seu ingrediente especial, banha de porco. Os toques pessoais de Charlotte tornaram a refeição tão satisfatória que Jack mal comeu mais do que uma garfada. Na esperança de desviar a atenção da refeição, Jack sugere que Charlotte se junte a ele e Elizabeth quando eles forem para o assentamento pela manhã. Além de entregar suprimentos, Elizabeth está trabalhando para abrir uma escola para as crianças que moram no assentamento. Charlotte também foi professora e Elizabeth está ansiosa para vê-la trabalhar na nova escola. Embora já se tenham passado anos, desde que ela estava em uma sala de aula, Charlotte está feliz em acompanhá-la. No dia seguinte, Leigh e Rosemarie se encontram com Frank e Hogan para um aconselhamento pré-matrimonial. Se dependesse de Leigh, eles se casariam na hora, mas Rosemarie insiste em um grande casamento. No entanto, existe um pequeno problema. Com a fábrica de volta em funcionamento, Leigh se esqueceu de construir o mirante que Rosemarie idealizou para a cerimônia. A notícia não é o que Rosemarie queria ouvir, mas o pastor Hogan explica que ser aberto e se comunicar é a chave para um casamento feliz. Leigh e Rosemarie concordam e dizem a Frank que, apesar da confusão com o gazebo, eles concordam em tudo e querem as mesmas coisas da vida, exceto quando se trata de filhos. Embora Leigh queira uma grande família, Rosemarie não tem intenção de ter filhos. Parece que com todos os planos de casamento, Leigh e Rosemarie nunca discutiram seus planos para uma família. No assentamento, enquanto Jack faz a entrega, ele leva um momento para verificar Edith. Ela está preocupada que as chuvas possam destruir o caminho para a mina onde seu marido está trabalhando. Jack diz a ela que Ned Yost enviou uma carroça cheia de suprimentos para que, se a estrada fosse destruída, os homens tivessem provisões suficientes. Perto dali, Elizabeth tenta convencer um grupo de mães céticas a matricular seus filhos na nova escola. As mães argumentam que as crianças têm muitas tarefas domésticas, para perder tempo sentadas durante as aulas. E certamente não estão dispostos a ouvir alguém que nada sabe sobre seu estilo de vida.
Na esperança de ajudar, Charlotte intervém e explica que, enquanto ela crescia pobre, a melhor coisa que ela já fez foi aprender a ler e escrever. As mulheres apreciam o gesto, mas ainda não estão convencidas de que Elizabeth possa se identificar com a situação delas. Jack então se aproxima e fala por Elizabeth. Ele explica que, apesar de sua origem privilegiada, Elizabeth fez maravilhas pelas crianças de Hope Valley, e que, se ela está disposta a ajudar seus filhos, as mães devem se considerar sortudas. Enquanto as mães do assentamento conversam com Charlotte e Jack, Elizabeth, junto com duas de suas alunas, reúne as crianças e lê para elas. Embora as mães ainda não tenham certeza de ter uma escola, elas concordam com as crianças ouvindo a história antes de começarem suas tarefas. Quando terminam a história, as crianças perguntam se conseguem ouvir outra. Elizabeth não tem outro livro com ela, então um de seus alunos sugere que todos visitem Hope Valley. As crianças adoram a ideia e perguntam imediatamente se podem fazer a viagem. Ainda incertas, as mães concordam em conversar sobre o assunto. De volta ao salão, o Sr. Jenkins entra e vê Gowen sentada à mesa. Jenkins se aproxima animadamente de Gowen sobre alguns homens que acabaram de sair do banco. Os homens são auditores do governo e estão investigando alegações de uso indevido de fundos. Jenkins explicou aos investigadores que todas as alocações passam pelo escritório de Gowen, mas os homens insistiram em confiscar todos os registros do banco. Gowen diz a ele que ele fez a coisa certa ao dizer a ele e ele vai lidar com a situação sozinho. Em um pasto perto da cidade, Abigail e o pastor Hogan desfrutam de uma caminhada tranquila. Eles estão separados há algum tempo enquanto o pastor Hogan testemunha no julgamento de Garrison e Abigail visita Becky. O tempo separados deu a ambos o espaço para perceber o quanto eles significam um para o outro. Abigail menciona que antes, Florence perguntou se ela e o pastor Hogan estavam oficialmente namorando. Frank pergunta o que ela disse, e ela responde perguntando o que ele teria dito. Ele então se vira para ela e diz: "Acho que teria contado a ela a verdade. Eu teria dito sim." Abigail sorri e diz a ele que disse a mesma coisa. Agora que é oficial, Frank pede a Abigail para jantar com ele no salão na noite seguinte. Infelizmente, essa também é noite de espaguete, a refeição favorita da semana de Cody, e ele e Abigail jogam depois. Abigail então pergunta se ele gostaria de se juntar a eles. Frank sorri e diz a ela que acha que ela nunca perguntará. Mais tarde naquela noite, todas as senhoras se reuniram para o chá de panela de Rosemary. Enquanto eles trocam presentes, Abigail percebe que Charlotte não está lá. Elizabeth explica que Charlotte estava exausta após seu longo dia no assentamento, e decidiu descansar um pouco. Com ela fora da festa, a conversa se volta para a personalidade única de Thornton. Elizabeth faz o possível para ser educada, apesar das peculiaridades de Charlotte, e explicar as peculiaridades de Charlotte. Ela rapidamente fica sem amenidades e decide rapidamente se desculpar e buscar mais refrescos para a festa. Rosemary rapidamente segue Elizabeth, enquanto ela faz sua saída apressada para a cozinha. Sozinhos, Elizabeth comenta que Rosemary não tem sido a mesma efervescente de sempre. É então que Rosemary revela que está profundamente preocupada com as diferenças entre ela e Leigh em relação aos filhos. Elizabeth diz a ela que o amor entre ela e Leigh encontrará a resposta juntos, e que a jornada os aproximará. Elizabeth então revela que está preocupada com seu relacionamento com Charlotte. Rosemary diz a Elizabeth que Deus quebrou o molde quando fez Charlotte, e ninguém tem nada em comum com ela. Ambos riem e concordam que Charlotte é uma mulher muito única. Do outro lado da cidade, no salão, os homens estão todos reunidos para a despedida de solteiro de Leigh. Depois de levantarem as taças para o brinde, todos se sentam para jogar uma partida amistosa de pôquer. Quando Bill está prestes a distribuir as cartas, Charlotte entra e pergunta se eles têm espaço para outro jogador. Na esperança de uma noite mais animada, Charlotte abandonou as damas e a festa nupcial. Bill, que trabalhou com seu falecido marido, diz a Charlotte que seu marido sempre tinha coisas muito carinhosas a dizer sobre ela. Charlotte responde: "Pelo que meu marido me contou sobre o seu jogo de pôquer, vou me sair muito bem esta noite."
Os homens riem, e todos desistem para começar o jogo. Na manhã seguinte, enquanto Jack e Dottie Ramsay caminham juntos, Jack revela que o banco o contratou para investigar o possível uso indevido de fundos pelo prefeito Gowen. Dottie tem certeza de que tudo não passa de um grande mal-entendido. Bill não contesta suas afirmações, em parte porque precisa da ajuda de Dottie para obter os livros razão privados do prefeito. Dottie fica horrorizada com a insinuação de que Bill quer que ela roube. Bill garante a ela que nunca pediria a ela para fazer uma coisa dessas, mas ele quer saber se ela sabe sobre alguma das atividades suspeitas de Gowen. Dottie leva um momento antes de perguntar se Bill já notou o barril do lado de fora do gabinete do prefeito. Dottie sugere que o barril completamente inócuo pode conter algo que pode ser útil para alguém que está investigando o prefeito. Na escola, as crianças do assentamento brincam com as crianças de Hope Valley. Na esperança de convencer as mães de sua sinceridade, Elizabeth enviou uma carroça para levar crianças e mães a Hope Valley. As mães agradecem o gesto e admitem que as crianças pedem para visitá-las, desde que Elizabeth leu a história para elas. Vendo sua chance, Elizabeth se oferece para vir ao assentamento uma vez por semana, junto com alguns de seus alunos, para dar aulas para as crianças. Ela promete que as aulas não ocuparão muito tempo das tarefas domésticas. Vendo seus filhos se dando tão bem, as mães concordam. Na cidade, Nora fala ansiosamente com Henry sobre o plano de mudança. Henry decidiu que eles deveriam sair juntos imediatamente. Henry diz a ela que pensou no que ela disse sobre começar de novo. Ele decidiu que o desentendimento entre ele e Bill e suas más lembranças da cidade são motivos suficientes para partir imediatamente. No escritório de lei, os presentes de casamento estão enchendo todos os cantos da sala. Rosemarie está emocionada com o derramamento, mas ela ainda está chateada, porque sua melhor amiga Penelope não pode comparecer à cerimônia. Infelizmente, Penelope decidiu que dar à luz era mais importante do que comparecer ao casamento. Só então Leigh se lembra que Penelope enviou um telegrama. O telegrama lê: Querida Rosemarie, George e eu gostaríamos de estar lá para comemorar seu dia especial. Achei que você gostaria de saber que tínhamos uma menina. Queríamos que seu nome refletisse beleza, bondade e graça. Por isso, a chamamos de Rosemarie Callowayler, que sua melhor amiga batizou sua filha em homenagem a ela. Traz um poço de emoções em Rosemarie. Em meio a lágrimas de alegria, ela diz a Leigh que o telegrama é o melhor presente de todos. Enquanto o sol se põe e Hope Valley se prepara para dormir, Charlotte entra na prisão. A pacata cidade não tem muito a oferecer em termos de vida noturna, então Charlotte decidiu aproveitar a oportunidade para passar a noite conversando com seu filho. Enquanto eles se sentam para conversar, Jack pergunta diretamente o que ela acha de Elizabeth. A princípio Charlotte se esquiva da pergunta antes de perguntar a Jack o que realmente está acontecendo entre ele e Elizabeth. Eles estão namorando há algum tempo e, na mente de Charlotte, é hora de Jack decidir se ela é a única. Jack admite que as coisas nem sempre foram fáceis entre eles. Charlotte diz que deveriam, mas Jack a lembra que os dois sabem que a vida nem sempre é fácil. Sem responder sua pergunta, Charlotte diz a Jack que ela só quer que ele seja feliz. No dia seguinte, fora da cidade, Jack acompanha Elizabeth até a bela extensão de terra de propriedade do Sr. Besser. Elizabeth fica pasma com a beleza, e ainda mais chocada, quando Jack diz a ela que comprou o terreno. Ele diz que planeja construir sua casa de sonho no topo de uma colina com vista para o vale. Elizabeth dissimuladamente diz a ele que ele vai precisar de seu cobertorzinho. Mais cedo, Charlotte disse a Elizabeth que, quando criança, Jack não iria para a cama sem o cobertor para mantê-lo aquecido. Embora envergonhado por sua mãe ter contado a história, Jack sorri ao dizer a Elizabeth que terá que encontrar outra coisa para mantê-lo aquecido à noite. Compreendendo sua implicação, Elizabeth sorri quando eles se viram e se beijam. De volta à cidade, Dottie irrompe no escritório de Bill exclamando: Eles se foram? Bill pergunta a quem ela se refere, e Dottie revela que o prefeito Gowen e Nora deixaram a cidade. Nora deixou um bilhete dizendo: Sinto muito, mas Henry disse que não há tempo para despedidas.
Na noite anterior, Jaque vasculhou o barril do lado de fora do gabinete do prefeito. Dentro, ele encontrou um pequeno pacote contendo a chave do gabinete do prefeito. Agora parece que Gowen pôde ver a escrita na parede e decidiu fugir. Jaque suspeita que Gowen e Nora fugiram pela estrada do sul, e ele pega seu equipamento para ir em sua perseguição. Na mina fora da cidade, a chuva se transformou em uma torrente violenta. Enquanto os mineiros puxam o último carregamento do dia para a superfície, eles ficam aliviados, porque o dia de trabalho finalmente chegou ao fim. Mas, à medida que puxam a última carga para a superfície, as paredes ao redor deles começam a se liquefazer, e os suportes da mina começam a se dobrar. Roy olha em volta antes de dizer que os homens precisam sair. Nesse momento, um homem grita. É um deslizamento de terra. Os homens tentam fugir quando a água e a lama começam a se derramar ao redor deles. Mais tarde naquela noite, o carro que transportava Henry e Nora disparou pela estrada sul ensopada de chuva. As condições são tão traiçoeiras que Nora sugere a Henry que talvez eles devam voltar. Henry se recusa e está determinado a não parar até chegarem a Union City. Ele diz a ela que ninguém aprecia o que ele fez, ou que ele passa todos os dias. Só então os olhos de Nora se arregalam ao ver um objeto na estrada. Ela grita para Henry tomar cuidado, mas já é tarde demais. Nora grita alto quando o carro sai da estrada, mandando os dois cambaleando para uma ravina.